Boa noite. Um clarão no céu na noite desta terça-feira que pôde ser visto no Recife, em Olinda, assustou muita gente. A CELP explicou hoje que foi um problema numa subestação em Peixinhos, Olinda. Na vizinhança, hoje não se falava em outra coisa. A noite virou dia. A gente pensando que o mundo estava se acabando. Eu me acordei com um barulho muito forte. Aí quando eu abri a janela do meu quarto, quando eu olhei, estava um clarão muito enorme, com muita intensidade e muitos estrondos estavam acontecendo aqui embaixo. Muita gente gravou imagens na hora do incêndio. Fogo, fumaça, explosões. Para que os bombeiros pudessem trabalhar no local, os técnicos da CELP tiveram que cortar a energia elétrica da subestação inteira. Foi aí que faltou energia em toda a área. Peixinhos, Bibiribe, água fria, águazinha. Entre meia-noite e 3 horas da madrugada, o fornecimento foi sendo restabelecido. A CELP também garantiu que a falta de energia por causa do incêndio na subestação se restringiu aos bairros próximos. Faltas de energia em outras áreas da região metropolitana foram provocadas por outros motivos. Nós tivemos um evento, uma origem de um curto-circuito ainda em análise, que ocasionou danos em alguns equipamentos da nossa subestação. Esses equipamentos eles possuem um óleo mineral isolante e ocasionou as chamas que foram vistas pela população através das redes sociais. A CELP informou que deve levar em torno de 10 dias para identificar com precisão a causa do incêndio. E os técnicos começaram hoje a substituir todos os equipamentos que foram danificados pelo fogo. Funcionários da companhia e de empresas terceirizadas trabalharam juntos na área atingida. Manifestantes fizeram no início da noite um protesto contra o afastamento definitivo de Dilma Rousseff da presidência. A manifestação foi na Praça do Derby. Muitos participantes vestiam vermelho e fecharam a Avenida Agamenon Magalhães nos 2 sentidos. Há 2 semanas, uma estudante de medicina foi sequestrada e estuprada quando chegava ao bairro do Parnamirim, no Recife. Nós mostramos aqui no NTV essas imagens do momento em que o bandido atacou a estudante quando ela estava estacionando o carro perto de casa. Hoje, a polícia divulgou a foto do homem que foi reconhecido como sendo o estuprador da estudante. A polícia conseguiu chegar ao bandido com a ajuda de testemunhas, de imagens de câmeras e informações detalhadas fornecidas pela vítima. Esta é a foto do criminoso. O nome dele é Wellington da Silva Ferreira, de cor morena e de cerca de 30 anos. Wellington estava preso no conjunto de presídios do Curado há 4 anos e sem julgamento. A acusação é por tentativa de homicídio. No dia 17 de julho passado, ele foi posto em liberdade provisória e quase um mês depois estuprou a estudante. Agora a polícia precisa da ajuda da população para localizar o criminoso, que já tem mandado de prisão expedido contra ele. A gente clama à sociedade para que nos ajude a identificar, a gente localizá-lo, né? Já que conseguimos identificar, então a gente pede que agora as pessoas possam colaborar com a polícia no sentido de localizá-lo, né? Já que a gente não está conseguindo, e eu acredito que com o auxílio de todos isso seja possível. A polícia pede a quem tiver informações sobre o Wellington da Silva Ferreira que ligue para o Disque Denúncia no número 3421-9595. Terminou no fim da tarde, no Fórum de Paulista, o julgamento de Adriano Barbosa da Silva. Ele foi condenado a 27 anos e 9 meses de prisão por ter matado a mulher dele, Graziele Pereira Calazans, em junho de 2014, no motel da cidade. Adriano vai cumprir pena em regime fechado. Depois do intervalo, dia de campanha dos candidatos à Prefeitura do Recife, o NTV volta em instantes.
Morreu hoje no Recife, aos 87 anos, o médico Francisco Saboia. Ele foi diretor do Hospital Regional de Arco Verde, do Hospital da Chesf, em Paulo Afonso, e interventor do Hospital do Câncer de Pernambuco, de 2007 a 2013, no governo Eduardo Campos. O corpo do médico Francisco Saboia foi cremado hoje à tarde no cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão. Vamos falar agora sobre o dia de campanha dos candidatos a prefeito do Recife. Priscila Krause, do DEM, visitou a comunidade do Joaneiro, no bairro de Santo Amaro. A candidata Priscila Krause, do DEM, caminhou pelas ruas da comunidade do Joaneiro com o candidato a vice, Alcides Cardoso, do PMN, e militantes. A candidata conversou com moradores e comerciantes sobre problemas que eles enfrentam. Ouviu queixas sobre assaltos, de que forma o município pode contribuir com a segurança pública. A primeira questão é a prefeitura, o prefeito, a prefeita assumir o seu papel dentro do contexto da segurança. E nós assumiremos esse papel sim, trazendo para nós a responsabilidade na prevenção, com política forte de requalificação da iluminação pública. A cidade precisa ser mais clara. O Recife hoje é uma cidade escura e isso traz uma insegurança muito grande para as pessoas. A gente tem que deixar a cidade iluminada para que as pessoas caminhem na rua. A gente precisa recuperar os espaços degradados, para que as pessoas possam conviver com mais dignidade e com mais conforto na própria cidade. João Paulo, do PT, participou pela manhã de encontro com candidatos a vereador no bairro da Boa Vista. O candidato João Paulo, do PT, participou de uma reunião no Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Informática e Tecnologia da Informação de Pernambuco, no bairro da Boa Vista. Silvio Costa Filho, candidato a vice, também estava presente. Como é que deve ser a sua relação com a Câmara de Vereadores, caso seja eleito? Olha, vai ser a melhor possível, até porque eu fui 2 anos vereador, 10 anos deputado estadual e 4 anos de deputado federal e 8 anos prefeito. Isso já dá uma bagagem de quem teve uma convivência com a Câmara, onde aprovou já quase todos os projetos quando fui prefeito, de entender que o vereador cumpre um papel importante na nossa legislação e, sem sombra de dúvida, essa experiência, esse acúmulo e com outro elemento, é com a grande bancada de vereadores que nós vamos eleger. Geraldo Júlio, do PSB, fez campanha pela manhã na zona norte da cidade. O candidato Geraldo Júlio, do PSB, visitou moradores da comunidade Córrego do Genipapo, na zona norte do Recife, uma das áreas consideradas de risco da cidade e que tem pouco mais de 9 mil habitantes. O candidato falou sobre as propostas para a habitação. Tem várias famílias que estão sem moradia. Qual que é a sua proposta para o segundo mandato para melhorar essa condição? Continuar a fazer as obras de proteção da encosta. A gente já fez mais de 500 delas. Aqui, por exemplo, no Córrego do Genipapo, no Córrego do Fernandinho, a gente fez toda a proteção da encosta e entrou com o programa Mais Vida no Morro, que é um programa de conscientização ambiental, que junta toda a comunidade para pegar áreas que eram depósito de lixo e transformar em áreas como hortas comunitárias, jardins, mirantes, praças. Melhora muito a condição de vida das pessoas e esse colorido também foi feito pelos próprios moradores. Então fica um lugar muito melhor de se morar, muita melhora na moradia e orgulho de quem mora aqui também. Daniel Coelho, do PSDB, fez campanha pela manhã no bairro do Monteiro. O candidato Daniel Coelho, do PSDB, passou parte da manhã no Capibara, às margens do Capibaribe, e que é sede de um movimento que trabalha pela melhoria do rio. O candidato conversou com barqueiros e falou para eles sobre o que pretende fazer em relação ao rio. Que propostas o senhor tem para melhorar a situação do rio Capibaribe, que está recebendo e continua recebendo muito lixo, muito esgoto? O Capibaribe, ele é a alma cultural, a alma histórica da nossa cidade e nós precisamos recuperá-lo. Recuperá-lo com educação ambiental nas escolas. Não dá para falar do Capibaribe e deixar de falar de saneamento. Nós precisamos rever o contrato de parceria público-privada que trata desse tema, obrigando o seu cumprimento. Nós precisamos ampliar a rede saneada e com educação ambiental e respeito a esse espaço, nós podemos voltar a viver o rio Capibaribe como vivem essas pessoas, os barqueiros, os pescadores que estão aqui presentes. Em instantes, os lances de Náutico e Londrina e ao vivo as informações sobre o jogo da volta de Esporte Santa Cruz pela Copa Sul-Americana. O NTV volta já.
A gente volta a falar sobre a manifestação no Recife contra o afastamento em definitivo de Dilma Rousseff da presidência. Estamos com imagens ao vivo do Globocop, que está sobrevoando a Agamenon Magalhães, em frente à Praça do Derby. Você vê que os manifestantes estão fechando aí os dois sentidos da pista da Avenida Agamenon Magalhães e, por causa disso, o trânsito está bem complicado. Para quem segue no sentido Boa Viagem, aqui à esquerda você vê os carros que vêm de Boa Viagem e seguem em direção a Olinda. Agora o futebol, pelo Brasileiro da Série B, o Náutico recebeu o Londrina na Arena de Pernambuco. E o Timbu caiu na tabela de classificação. Depois da cobrança de falta, Germano, ex-Sport, mandou para a rede. Gol do Londrina! É gol de Germano! No segundo tempo, o time paranaense aumentou a conta. Zé Rafael aproveitou a falha de Joasi, se mandou para o ataque e passou para Keirson bater sem chance para Júlio César. 2-0 para o Londrina. E o Náutico caiu para o 8º lugar na classificação da Série B. Pela Copa Sul-Americana, Sport e Santa Cruz fazem esta noite o jogo da volta na Arena de Pernambuco. O repórter Tiago Medeiros já está na arena e traz todas as informações. Boa noite, Tiago. Muito boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Uma noite de decisão. Quem vencer aqui vai passar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, vai ter um confronto internacional. Lembrando um pouco para o torcedor como é que está o roteiro aí desse jogo, como foi 0-0 a primeira partida aqui mesmo na Arena de Pernambuco na semana passada. Qualquer vitória classifica ou Sport ou Santa Cruz. Em caso de empate com gols, o Santa Cruz será beneficiado e será classificado. E um novo 0-0, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. Um confronto cercado de mistérios, mas apesar de todo o esconde-esconde desta semana, certo que as duas equipes vêm com força máxima. Inclusive o Sport, que tinha essa grande dúvida aí se o Diego Souza vinha ou não para o jogo, treinou normalmente ontem e vai para a partida. E por conta dessa manifestação, Vanessa, na Agamenon Magalhães, o recado para os torcedores, o BRT, que vem aqui para a Arena Pernambuco, vai estar saindo do quartel do Derby e não lá da Praça do Derby. Vanessa. Bom trabalho, Tiago. E a Globo transmite Sport Santa Cruz logo depois da novela Velho Chico. Amanhã, dia 1º, começa a campanha Setembro Dourado, que é uma ação para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de identificar e combater o câncer em crianças e adolescentes. E a Globo Nordeste participa dessa iniciativa, iluminando a nossa antena digital na Rua da Aurora. Nós ficamos por aqui, lembrando que o Jornal Nacional começa mais cedo hoje, às 8h15. Para você, uma boa noite.